Muito bom, meus irmãos. Abram a Bíblia de vocês. Carta de Efésios, capítulo 5. Hoje nós vamos falar do verso 8. Eu gostaria de chegar até o verso 17. Eu não sei se vai ser possível, tá? Então nós estamos preparados para ir até o 17, mas vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que na semana passada, nós tentamos falar sobre ações práticas agora, e acho que um dos pontos mais incisivos, aquilo que eu tentei colocar mais peso na exposição, foi sobre como toda a vida do cristão deve ser uma oferta ao Senhor, porque nós vivemos, de certo modo, uma época onde as pessoas acreditam que fazer o bem para o outro basta, que fazer o bem para o outro, de certo modo, faz com que Deus se sinta, satisfeito, Deus fique alegre com você. Mas nem tudo que nós consideramos como bom, nem tudo que nós entendemos que seja justiça social, por exemplo, ou que é uma oferta de sacrifício ao próximo, necessariamente é uma oferta a Deus, Agora aqui na continuidade, nós vamos, a partir do verso 8, estender a ideia, tentando agora de maneira mais prática entender o quanto deve ser radical o posicionamento do cristão na sua caminhada, para que ele não viva mais da mesma maneira que vivia antes. Então, por favor, Rafa, leia para nós, do 8 ao 17. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Até aí. Era até o 17. Mas tá bom. Bom demais. Vamos lá, irmãos. Então nós vamos pegar aqui do verso 8 e nós vamos ver que a proposta de Paulo é que a gente entenda que há um grande contraste entre aquilo que éramos e aquilo que nós somos agora. Talvez esse seja o grande dilema de se trabalhar a jornada do cristão na vida prática. Por quê? Porque o tempo todo você está olhando para o espelho ou você está olhando para as pessoas e você não vê aquilo que a Bíblia está dizendo que as pessoas já são. O cristão foi chamado não apenas para endireitar as veredas do seu caminho, endireitar a sua forma de andar, mas isso é para ser como fruto de uma transformação de entendimento que na verdade é gerada pela fé. Fé em quê? Naquilo que Deus já está dizendo a nosso respeito. Então o que Deus disse a nosso respeito? O que Ele disse é que nós, através do batismo, renascemos agora junto com Cristo. Nós morremos junto com Ele, fomos sepultados e nascemos de novo nas águas do batismo. Isso é apenas obviamente um símbolo, mas esse novo nascimento faz com que nós sejamos já nas regiões celestiais novas criaturas. O desafio da nossa jornada então agora é pegar aquilo que Deus já vê e começar a fazer com que todos vejam, a começar por nós mesmos. Porque se você não vê aquilo que Deus está dizendo a seu respeito, mas você sustenta uma aparência, então provavelmente você pode estar agindo aí como uma pessoa hipócrita. Mas não basta também apenas aliviar a sua consciência. É importante que você também se esforce para que os outros vejam, porque nós somos os instrumentos para a glória de Deus, que de certo modo vão revelar Deus para os demais. Então é importante conviver com esse contraste, conviver com esta crise. Eu sempre também tenho enfatizado sobre como que o cristão que gasta a sua vida tentando provar que Deus está errado a respeito dele, não faz muito sentido. E tem muita gente que é desse jeito. Muita gente que pensa assim, não, já que é pela graça, já que eu não tenho que fazer nada, e de fato não tem que fazer nada. Cristo já fez tudo. Não há nada que a gente tenha que fazer para alcançar a salvação. Mas se Ele nos salvou,
como a gente pode viver do mesmo jeito que vivia antes? Não é coerente isso, nós somos feitos filhos. Então o que nós fazemos não determina a salvação, mas revela. O como nós agimos denuncia se de fato nós somos de Deus ou não. Então, meus irmãos, gente que fica tentando provar que Deus está errado, Deus está te chamando de santo, de nova criatura, de mais do que vencedor, todas essas coisas legais no âmbito espiritual, e o cara tem uma vida miserável, ele é maledicente, ele vive na impureza, ele faz um esforço danado para ficar distante daquilo que Deus está dizendo. Essa pessoa, sinto muito, mas ela não tem muito a ver com o discípulo de Jesus não, tá? O verso 7 que a gente leu na semana passada, quando fala sobre as pessoas, né, que são os filhos da desobediência, lembrando que a gente falou sobre isso lá no capítulo 2, os filhos da desobediência é gente que professa o evangelho de Jesus, mas já estão conformados com a prática do pecado na sua jornada cotidiana. O cara já fica assim, não, o importante é eu ter o discurso correto, mas ele se torna um filho da desobediência. O verso 7, que foi o último que a gente falou na semana passada, diz que a gente não deveria ser companheiro dessas pessoas. Ou seja, não siga o caminho, não ande com essas pessoas, porque isso é muito ruim. E no verso 8, que é onde a gente entra hoje, nós vemos qual é a proposta, então, de Paulo e o porquê que ele está dizendo que nós não devemos andar com esse tipo de gente ou com gente que tem esse tipo de conduta. Diz lá, né, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Meus irmãos, nós não éramos sombras, nós não éramos uma penumbra, nós não éramos pessoas que têm uma fagulha de Deus e que estavam esperando apenas, Deus vir e tirar as coisinhas ruins que estavam atrapalhando aquilo que nós já somos. O texto está dizendo com muita ênfase que nós éramos trevas. E treva aqui é uma palavra também difícil de traduzir. O conceito é de total e completa, absoluta ausência de luz. E que luz é essa? É a luz de Deus, é a luz da pessoa de Deus. Não é a luz que apenas traz conhecimento, mas é a luz que revela, a luz que faz com que nós sejamos comparados com um referencial absolutamente imutável que é o próprio Deus. Então o texto aqui é muito pesado, ele diz, vocês em outros tempos eram trevas. Por que é importante enfatizar essa questão aqui? Porque muitas pessoas dos nossos dias, por influência até de algumas linhas teológicas extremamente liberais, até mesmo progressistas, né? Gente que está tentando achar pelo em ovo, gente que está literalmente tentando interpretar a Escritura segundo aonde os seus pés estão nesse momento, desprezando tudo aquilo que foi a tradição da igreja em 2000 anos de história e o testemunho apostólico e as próprias palavras de Jesus. Muitas pessoas querem relativizar o tamanho do abismo de onde nós fomos tirados. As pessoas começam a trabalhar com doutrinas que já foram refutadas nos primeiros séculos da igreja, dizendo que, na verdade, entendeu? As pessoas são boas. Na verdade, as pessoas não são tão ruins assim. Sabe? As pessoas estão na situação que estão por causa das circunstâncias, por causa da desigualdade social. É óbvio, irmãos, que a desigualdade social é como se fosse um dedo na ferida, né? Pega aquilo que já nos é natural, que é sermos trevas, e intensifica isso. A violência, a falta de educação e tudo mais. Mas entendam, meus irmãos, se tudo isso é problema, o pecado que já vem na gente pela nossa natureza, desde Adão, o que acaba acontecendo é que o pecado faz com que nós sejamos naturalmente trevas mesmo. Então não se deixe enganar por esse tipo de pensamento. Gente que está tentando relativizar. E essa relativização está gerando nos nossos dias pessoas que aderem à igreja sem necessariamente passarem por um processo de conversão. Uma pergunta muito comum que a gente fazia antigamente, né? Um crente virava para o outro, falava assim, quando você se converteu? E aí você lembrava o ano, o mês, o dia, até a hora. Então eu me lembro exatamente quando eu me converti. Eu me lembro que eu me converti no dia 1º de agosto de 1994, no banheiro de uma casa que minha mãe morava, e eu me lembro que era assim por volta de 6 horas da tarde, eu havia voltado do clube, e aí eu fui tomar banho, e aí eu chorei compulsivamente quando eu estava lá no banho.
E eu não entendia um tanto de coisa, mas naquele momento eu orei e falei: Deus, eu não sei o que o Senhor está querendo falar, mas eu conheço alguém que parece que sabe mais do que eu vou colar nessa pessoa até que o Senhor fale comigo. Então esse foi o momento. E por que isso foi marcante na minha vida? Porque daquele momento em diante, muitas coisas mudaram. Então você fala assim: você viu uns anjos assim, né? Uns anjos na lâmpada. Não, gente, sabe o que mudou? Mudou que daquele momento em diante, a desculpa de que eu estava ocupado, que eu dei tantas vezes, já não servia mais. Conhecer a Deus e estar junto dos irmãos para aprender mais, se tornou a prioridade número 1 na minha agenda. Isso era uma marca de conversão. Ninguém, gente, ia na minha casa para me dar discipulado. Ninguém ia na minha casa para tentar de algum modo, falar de Deus para mim. Literalmente a igreja pegava e falava assim: você quer ser discipulado? Aparece lá em casa, dia tal, na hora tal. E se atrasar, não tem. E aí eu tinha uma bicicleta, e às vezes estava chovendo, e que se dane. Aí você fala assim: nossa, Ari, mas como você era crente, né? Não era crente. Mas eu entendo que o tamanho do abismo de onde Deus me tirou era uma coisa tão marcante na minha existência, que dali em diante eu me esforcei para viver de maneira diferente, para alcançar tudo aquilo que Deus agora estava prometendo para a minha vida nas Escrituras. Meus irmãos, hoje em dia as pessoas não se convertem, elas aderem à igreja. O cara vem aqui, gosta do culto, fala: o louvor está massa, a palavra não está me incomodando, porque o dia que estiver incomodando ele vai procurar outro lugar que fale aquilo que ele está ouvindo. Se o louvor também não ficar bom, ele vai procurar outro louvor que agrade ele segundo o seu próprio interesse. As pessoas vêm aqui e começam a reclamar dos irmãos, porque falam assim: não, mas tem uns irmãos aqui que é fofoqueiro demais. Meus irmãos, desde que eu estou na igreja, que eu conheço gente fofoqueira na igreja. Só que o ensino que eu recebi é de que era o meu irmão. E aí eu fiquei lembrando das minhas irmãs que eu tenho lá em casa, né? Que também tem N problemas. E eu nunca, assim, uma possibilidade que era totalmente assim, absurda, era da gente deixar de ser irmão por causa dos erros que um ou outro cometesse. Então, como é que na vida da igreja eu iria tratar a proposta de estar junto como algo condicionado a estar confortável? Então, meus irmãos, pode parecer bobagem, mas todo esse tipo de entendimento é fruto das pessoas realmente acreditarem que aquele que não está em Cristo Jesus não está em trevas, não está na escuridão completa, não está totalmente impossibilitado de usufruir daquilo que é bom, daquilo que é realmente de Deus. Esta era a nossa natureza. É desse abismo que a gente saiu. E se você tem dúvidas de que abismo que você saiu, pode ser que você ainda não tenha saído. É bom fazer uma reflexão a respeito disso. E ainda no verso 8, né? Mas agora sois luz do Senhor. Muito legal. Se você pegar esse texto e comparar com N passagens que nós temos no Novo Testamento, talvez o que mais me chama a atenção foi um daqueles que a gente pegou lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 5, né, que fala: assim resplandeça também, quando fala que nós somos luz do mundo e sal da terra, que resplandeça, né, a nossa luz, para que as pessoas sejam levadas a glorificar a Deus através da nossa maneira de viver. Então, meus irmãos, se nós éramos completa treva, agora nós fomos chamados para ser luz. E onde há luz, não existe treva, ou não pode existir treva. Essa é a grande verdade. Existem áreas na nossa vida que nós ainda estamos caminhando em trevas? Se há, nós precisamos reavaliar também se verdadeiramente nós estamos andando com Deus. Isso é muito sério. Lembrando também que o texto aqui enfatiza que nós somos luz no Senhor. O propósito não é ter apenas o nosso caminho iluminado, mas é fazer com que a nossa maneira de viver, de pensar, de entender as coisas, seja também luz para o caminho do outro. Tá? Então é muita coisa num versículo só aqui, né, meus irmãos? Não tem como mais a gente ficar vivendo do jeito que a gente vivia. Não somos mais trevas, somos luz. Toda vez agora que você, olhando no espelho, encontrar alguma prática que não seja da luz, mas seja das trevas, você vai ter que fazer um exercício de fé. O exercício de fé é um exercício de posicionamento. Você vai agora diante do espelho
literalmente dizer assim: isso que eu estou vendo não é a verdade. O que é a verdade é o que Deus está dizendo a meu respeito. Então daqui para frente eu não vou fazer isso mais desse jeito. Ah, mas aí eu fiz de novo, você e todo mundo. Mas nós vamos cada vez mais crescendo em fé, até que aquilo que Deus disse a nosso respeito já toma completamente a nossa visão. Por isso que a gente sempre diz que o cristão, ele tem uma proposta de caminhada, onde ele se torna alguém que tem os olhos curados principalmente. Ele consegue enxergar virtudes onde ninguém enxerga. E tem gente que acha que isso é discurso motivacional, porque o cara chega na igreja, né? E aí os irmãos falam assim: não, agora você é filho de Deus. Aí o cara: não, mas eu não me sinto. E aí a gente tem que explicar para ele, falar: então, não é uma coisa de sentir isso, é uma coisa de saber, porque se Deus falou, mesmo que você sinta o contrário, esta é a verdade. Meus irmãos, nós somos luz do Senhor. Então agora nós temos que andar como filhos da luz. Verso 9: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Aqui também a gente já tem muitas referências para analisarmos, né? O fruto do Espírito. Se você cruzar este verso 9 do capítulo 5 de Efésios com o texto de Gálatas 5:22, que a propósito eu até tenho tatuado no meu braço, eu estou ficando nervoso, que tem uma galera que assiste os vídeos que a gente faz aqui, e aí os caras me chamam de, o que eles chamaram mesmo? De falso profeta, porque como pode alguém tatuado assim, né, estar falando as coisas de Deus? Eu penso assim: gente, nós estamos em 2019 com a mentalidade de 1995, né? Pelo amor de Deus. Tá bom, eu tatuei esses versículos no meu braço, só que são 9 características do fruto do Espírito. É muito legal falar sobre isso, né? Porque as pessoas sempre me perguntam assim: por que você tatuou 4 dos 5? Qual foi o critério? É os que você tem ou os que você não tem? Então não teve critério nenhum, foi uma coisa completamente arbitrária. Mas eu penso em um dia terminar de tatuar os 5 que eu não tatuei, para que fique claro que é absolutamente todos que eu não tenho, mas estou me esforçando para ter. Porque nas regiões celestiais, o que Deus está dizendo a meu respeito é que eu já sou isso tudo. Isso é um fruto que já existe na minha vida, tá? E, meus irmãos, outra coisa curiosa, que a gente vê tanto aqui no verso 9 do capítulo 5, quanto em Gálatas 5:22. O texto não diz os frutos, o texto diz o fruto. Então, embora são várias características, são vários atributos, várias coisas que nós vamos encontrar na nossa vida, todos eles compõem um só fruto. Por que isso é ruim de pensar? Porque pode ser, quando você pensar assim em frutos, cada coisa seria um fruto, que você diz assim: ah, eu tenho esse e esse, e o Felipe tem aquele e aquele. Juntos, nós conseguimos ter todos os frutos, né? Mas não. Se o fruto são todas essas características, não adianta você ter 8 e não ter o 9º, porque isso compromete o DNA desse fruto. E o que diz lá em Gálatas 5:22, que esmiuça esse versículo aqui? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Maravilhoso. Tudo isso aqui é o fruto do Espírito. Então o cara fala literalmente, né? Não, eu sou uma pessoa que ama, né? Eu tenho esse gozo, essa alegria, eu tenho paz, mas eu não tenho longanimidade, não tenho paciência. Não tem paciência? Então tem alguma coisa errada aí, o fruto está com o DNA levemente alterado, né? Não tem domínio próprio, então nós precisamos desenvolver. Agora, uma coisa é realidade, todos essas características que são fruto do Espírito, tudo que precisava ser feito nas regiões celestiais para que se tornasse uma realidade, já foi feito. Então que a gente possa parar de dar desculpas e comece a se posicionar. Meus irmãos, lembrando também o que nós falamos na semana passada e na retrasada, o esforço aqui não é para fazer certo, o esforço é para ser certo, porque se nós somos mesmos filhos da luz, naturalmente nós iremos fazer aquilo que é condizente com a nossa filiação. Então tem muita gente lutando contra o pecado, e essa luta contra o pecado, ela não resolve o problema.
A gente estava conversando, alguém aqui, acho que era o Eric, né? A gente estava falando sobre como que o nosso esforço da luta contra o pecado coloca o pecado como foco principal. Então ele estava falando assim, de repente eu fico pensando mentalmente, né? Não vou pensar em mulher, não vou pensar em mulher, não vou pensar em mulher, não vou pensar em mulher. Aí eu falei para ele, mano, aí é igual o menino que foi comprar carne, né? Ele vai repetindo a frase, a hora que ele chega no açougue, a frase deformou já, né? Ele já mudou a frase. E desse jeito é a mesma coisa. Não vou pensar em mulher, não vou pensar em mulher, não vou pensar em mulher. A hora que está lá assim, mulher, 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 mulher. Eu falei, ué, você entendeu como é que é o problema? Aí eu falei, a gente estava falando sobre isso, e eu estava falando sobre a minha vida até, curiosamente, né? Falei, então toda vez que eu coloquei o foco em tentar não errar, eu nunca chegava perto. Mas quando eu comecei a colocar o foco na coisa correta, naturalmente eu acerto. Então como que eu fazia isso? Eu pegava e falava assim, eu quero ter um olhar santo, eu quero ter um olhar santo, eu quero ter um olhar santo. E esse era o meu mantra. Era isso que mentalmente eu ficava trabalhando. Então todos os dias eu acordava e falava, não Deus, hoje eu quero me esforçar mais para ter um olhar santo. E aí vai repetindo, 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 daqui um pouco eu estou santo, 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 estou adorando a Deus ainda, né? E ao mesmo tempo concordando com aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Como sempre, a gente já repetiu aqui, né, meus irmãos? Quem não erra, não necessariamente acerta. Mas todo aquele que acerta, não erra. Então, o nosso foco tem que ser no ser, não necessariamente no fazer. O fazer é consequência de quando nós entendemos aquilo que Deus está dizendo que nós somos. Aí, quem é certo, quem é filho de Deus, quem é filho da luz, naturalmente vai fazer as obras da luz. Muita informação aqui, né, meus irmãos? Ainda no verso 9, né, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade. Vamos explicar só as palavras difíceis aqui. Essa longanimidade seria, de fato, a paciência. Tá? Não é paciência para aguentar gente chata, é paciência para aguentar todas as coisas, até pelas coisas que a gente sofre por conta do reino de Deus. Benignidade, pensar o bem, ser uma pessoa do bem. Eu falei muito mal dessa expressão na semana passada, né, que tudo hoje é do bem, tem até o suco do bem, né? Mas vamos pensar no bem dentro de um conceito absoluto, né? O bem é de fato as coisas de Deus, então nós precisamos ter essa benignidade em nós. Bondade, fé, lembrando que fé não é um conjunto de crenças construído, fé é confiança naquilo que Deus falou a nosso respeito. Fé na fé não adianta nada. Fé é certeza de que cada promessa que Deus fez para nós na Escritura é verdade, tá? Não é pensamento positivo. Mansidão, esse aqui talvez eu creio que é o mais difícil, porque hoje literalmente nós transitamos entre o estourar muito rápido ou literalmente não se importar. Mansidão não é nenhuma dessas duas coisas. Mansidão envolve a gente lidar com as situações difíceis, com pessoas difíceis, com informações que nem sempre são agradáveis, com as pessoas que nos ferem, que estão em pecado e que nós às vezes temos que ir lá também para auxiliá-las a enxergar o caminho de Deus, mas é fazer isso de maneira mansa, de maneira a não ser nem o que mata, mas também nem ser o passivo, que parece que não sente nada. Mansidão não é insensibilidade, tá? E por último, domínio próprio. Domínio próprio, acho que todo mundo deve saber o que é, né? Mesmo que seja de longe, é a nossa grande luta, tá? É a nossa grande crise. O legal do verso 23, que eu nem coloquei aqui, mas esse eu me lembro porque ele tem um peso especial, né? Paulo depois diz lá que contra essas coisas todas aqui que compõem o fruto do Espírito, não há lei. E qual é o propósito da lei, meus irmãos? O propósito da lei todo do Antigo Testamento é para revelar o pecado. A lei não tem como propósito revelar a salvação. É para revelar o pecado. Agora, o que acontece? Contra o fruto do Espírito, não há lei. Ou seja, todo o Antigo Testamento aí da sua Bíblia não consegue, de maneira nenhuma, achar algum equívoco em quem possui todas essas características na sua vida. Bem legal isso daqui, né? Que a gente então se esforce em ser filho da luz e que a gente possa expressar esse fruto do Espírito na nossa caminhada. Agora, o que vai acontecer quando nós temos o fruto do Espírito em nós? Verso 10. Voltando em Efésios 5, verso 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Essa parte aqui é genial.
a grande dificuldade dos crentes dos nossos dias. O que o crente, de certo modo, está procurando? Ele está procurando alguém que dê a receita de bolo para ele. Alguém que diga para ele como que ele tem que proceder. Se determinada coisa pode ser consumida ou não pode. Se essa coisa é abençoada ou não é. Se esse lugar ele pode ir ou não é. Meus irmãos, nós fomos chamados, todos nós, para que nós possamos provar por nós mesmos, na nossa caminhada, o que é agradável ao Senhor. Então não é para encontrar na vida da igreja um oráculo, uma pessoa que tem todas as respostas e você vai lá e a consulta toda vez que você tem uma dificuldade. A proposta dessa caminhada é que nós possamos, através desta experimentação, onde nós somos chamados agora a de maneira consciente discernir o que é a vontade de Deus no meio do mundo que a gente está vivendo, e a gente possa assumir a responsabilidade, como eu falei em outra ocasião, sobre a nossa vida e sobre todos os nossos atos. Então, o nosso chamado é para, literalmente, a gente conhecer aquilo que é agradável ao Senhor. Então, que fardo religioso insuportável você se colocar debaixo de uma pressão onde pessoas dizem para você o que você tem que fazer. A promessa de Deus para nós é outra. A promessa é de que a gente nem teria que ensinar a maior parte das coisas, porque o Espírito iria lembrar cada um de nós de tudo aquilo que precisa ser lembrado. Então, se isso não está acontecendo, meus irmãos, nós temos que rever também a nossa caminhada. Agora, lembrando que esse provar, esse experimentar, do que é agradável ao Senhor, é uma consequência natural de todo aquele que tem o fruto do Espírito em si, de todo aquele que entende que agora não mais é treva e que agora é filho da luz. Então, uma coisa vai puxando a outra, tá? Verso 11, diz então: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aqui também começa a ficar pesada a situação. O mais legal é que fala não apenas obras das trevas, mas obras infrutuosas. Ou seja, o fruto do Espírito que nós lemos aqui agora, anteriormente, no verso 9, e todas as suas características, inexistem na vida de uma pessoa que anda em trevas ou que é trevas. É impossível. Por isso que eu disse para vocês que esse conceito de que as pessoas são boas, que na verdade está precisando só de uns ajustes para elas agora serem perfeitamente conforme a vontade de Deus, isso é heresia, isso já é doutrinas heréticas que já foram refutadas desde os primeiros séculos da igreja. Quem quiser saber detalhes depois, eu te dou os nomes, você vai gastar muito tempo pesquisando. Muito interessante isso, tá? Então, meus irmãos, essas obras das trevas são infrutuosas, elas não produzem o fruto, não há essas características. E o mais interessante é que diz que nós, quando diz aqui, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, traduzindo isso em miúdos, a ideia é a seguinte: não sejam cúmplices daqueles que vivem no erro. Não sejam cúmplices daqueles que estão andando em trevas. Não tem jeito, não tem como caminhar do jeito que a gente estava caminhando. Aí a segunda parte, mas antes condenais. Na sua versão da Bíblia tá, traga para a luz. Vamos pensar nisso daqui, a tradução não está errada, muito pelo contrário, porque hoje o nosso senso de condenação, ele está baseado numa reprovação sem compromisso. Onde literalmente eu olho para a sua vida e digo assim: você não serve, você não é de Deus. Mas o propósito da luz de Deus é fazer com que tudo aquilo que nós somos seja comparado. Ou seja, vem a luz de Deus e nós enxergamos a situação como ela realmente é. Qual é o propósito da luz, então, vir sobre a vida? Acabar com as trevas. Então, não é condenar dentro desse sentido mais contemporâneo, onde parece que nós estamos excomungando as pessoas. Não é essa a ideia. Tanto que é até legal que a proposta aqui é para a gente condenar, se for usar a minha versão que é mais tradicional, as obras, não as pessoas. Nós não temos problema com pessoas. Gente, o único tipo de gente que a Bíblia diz que a gente não deve andar junto, nem comer junto, Paulo fala isso, é aquele que se diz irmão e não é. Agora, aquele que não é irmão, não tem problema nenhum, não. Nós podemos sentar junto, comer junto, sem dificuldade nenhuma. Agora, aquele que se diz irmão e não é, esse é uma pessoa perigosa. É um infiltrado na vida da igreja, Ruim isso.
Então, de fato, este condenai-as, outra versão que eu peguei aqui, bem legal também, diz: antes, porém, reprovai-as. Ou seja, manifeste que você não concorda com aquilo, e você não concorda com aquilo porque Deus não concorda. Isso é importante. Hoje em dia também nós vivemos como pessoas passivas, pessoas que querem evitar o conflito. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falava assim: eu tenho alguns parentes que são testemunhas de Jeová, e eles vêm com alguns ensinamentos que eu vejo que claramente não condiz com aquilo que eu leio nas Escrituras. E aí eu falei: tá, e aí? Ele falou: qual você acha que deve ser o meu posicionamento diante das pessoas? E aí eu pensei: poxa, você precisa de todas essas características que são fruto do Espírito, principalmente mansidão e domínio próprio. Porque nós não estamos querendo catequizar pessoas e nem convencer as pessoas do nosso ponto de vista. Falei: mas não tem jeito. Falei: toda vez que a pessoa falar uma coisa que não é a verdade, coloca uma minhoca na cabeça dela. Como? Falando a verdade. Falando: então é assim? Eu li na Bíblia, eu entendi um pouco diferente. Eu entendi assim, 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 assado. Anota aí, depois você confere. E deixa a pessoa depois perder o sono procurando esse negócio. Eu tive amigos, testemunhas de Jeová, sabe? Que no tempo da escola ainda, quando eu era novo convertido, eles vinham conversar comigo, aí eles pegavam as dúvidas que eu provocava neles e levava para o líder deles lá, né? E aí, sabe o que era muito engraçado? Esse líder falava assim: não ande perto dessa pessoa. Esse cara é um cara perigoso. Só que essas pessoas eram minhas amigas, e aí eles vinham falar, falando assim: olha, o meu líder lá falou que eu não posso conversar com você porque ele disse isso, isso, isso. E aí eu ri. Falei: eu acho que ele tem razão mesmo, eu sou uma pessoa perigosa. Nesse aspecto eu sou. Por quê? Porque eu acho que questionar é lícito, né? Faz parte. Então, meus irmãos, nós precisamos de um posicionamento, né? Nós precisamos não nos comunicar no sentido de sermos cúmplices das obras das trevas, e nós precisamos também de um posicionamento que reprove, que lance luz sobre a situação toda. Meus irmãos, luz do mundo e sal da terra, é a vida da igreja no mundo. Ou seja, se nós não servirmos como uma referência que traga compreensão clara a respeito da verdade para a vida das pessoas, ou nós não formos o sal, né? O sal não é para encher a boca do povo de sal, né, gente? Você pegar uma colher de sal, pôr na boca, é intragável. Nós não queremos isso. Nós queremos fazer o quê? Restaurar o sabor. Nós queremos ser o bom tempero. Então você fala assim: mas o sal não mascara o negócio. Não, de forma nenhuma. Você comer batata sem sal é uma coisa, batata com sal é outra. Mas você botar o sal no peixe ao invés da batata, sempre na medida correta, você de forma alguma vai confundir batata com peixe. São duas coisas que têm sabor completamente distinto. E o sal é o que menos chama atenção. É preciso que da mesma maneira a gente assuma essa responsabilidade. Outra função do sal, né, meus irmãos, é conservar. O sal era usado como conservante. Aliás, é usado até hoje, né? Você vai desidratar algumas coisas, igual fazer bacon, né? Você pode fazer, o bacon geralmente é defumado, mas você vai fazer o presunto Parma, você pega a carne do mesmo jeito e você faz ela com sal. Gasta quilos e quilos de sal. E aquele sal depois não presta para mais nada. O sal, literalmente, ele se contamina com aquilo lá, mas ele tira toda a umidade de dentro da carne, e a carne fica lá boa, aquele presuntão caro que você vai comprar depois, né? Eu fico vendo vídeo no YouTube dos caras fazer presunto. É muita falta do que fazer, né, gente? Mas é bom, é muito bom. Ai, Jesus, cada um assiste o que gosta mais, né? Verso 12: porque o que eles fazem, quem são eles? Os filhos da desobediência, que nós lemos lá, versos 6, 7. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, ou seja, até se referir a isso é vergonha. Nós já falamos sobre isso também na semana passada. A ideia de que algo que seja uma prática comum de outras pessoas, até se referir a isso seja torpe, é dentro daquela ideia que nós também já falamos, de que é um absurdo que a igreja se torne comentarista de pecados alheios. Nós não estamos aqui para ser uma régua de denúncia, dizendo que todo mundo que não serve na nossa medida, não serve para Deus. Não é assim que as coisas funcionam. A proposta é a seguinte: se uma pessoa está andando em trevas,
e o que ela está fazendo agora é torpe até dizer, nós precisamos, ou literalmente, orar por essas pessoas, cuidar da nossa vida mesmo, ou então interferir de maneira a ajudar. Mas ficar só fazendo comentário, que aliás é o que o crente mais gosta de fazer, é muito ruim, gente. Aí é a torpeza. E tem gente que acha que torpeza é só palavrão. Eu falo para a galera que tem uns palavrão que às vezes que você solta, que é muito mais santo do que um tanto de comentário que a gente fala na vida da igreja. Aquele palavrão que você solta quando você levanta de madrugada, vai beber água, você acender a luz, dá o dedinho na quina da cama. Você acha mesmo que Deus está preocupado com essa bobagem que você falou ali, meu irmão? É óbvio que não dá para usar essa palavra em qualquer lugar. Mas você acha que isso compromete? Agora, e quando a gente está aqui reunido como igreja, e a gente começa a falar assim, o irmão tal é uma bênção. E a sobrancelha vai dando tom, né? Uma bênção. E aí daqui um pouco a gente começa a denunciar tudo aquilo que ele está fazendo, mas nós não estamos sendo aqueles que são ajuda. Complicado, tá? Verso 13. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então olha que legal, meus irmãos, todas essas coisas, as coisas torpes, todas as coisas que as pessoas que são filhos da desobediência praticam, todas elas são condenadas quando tem um contato com a luz. E para explicar essa luz de uma maneira ainda mais clara, eu peguei um outro texto aqui que é muito interessante, que está em João, capítulo 3, verso 19 a 21. Se você não quiser abrir aí, eu vou ler aqui para vocês. João 3, 19 a 21. Diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não podia usar esse versículo falando que o nome manifesta por causa desse negócio aqui, né? Inventar uma referência falsa aqui. Meus irmãos, que luz é essa? O Evangelho de João fala que Cristo veio para ser a luz dos homens. Então não quer andar com Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer comungar com a vontade de Deus, literalmente quem está andando em trevas. Pessoas cujas obras vão ser reprovadas quando colocadas na luz de Deus. Agora, se Cristo andando aqui na sua forma corpórea, né, antes dele ir embora, depois de ressuscitado com o próprio corpo, mas se ele era a luz do mundo, agora, meus irmãos, a referência de luz é a igreja, são os cristãos. Nós precisamos então assumir esse papel aí, tá? Lembrando que pela luz as coisas são condenadas, porque a luz tudo manifesta. Então qual é o dever da igreja na sociedade? O dever da igreja na sociedade é fazer com que haja luz em todas as situações. Essa bobagem que algumas pessoas falam assim, esse assunto a igreja não devia se meter. Meus irmãos, a igreja não deve se misturar com a política, no sentido da gente começar a levantar pastor político. Porque são duas vocações completamente distintas. E, aliás, eu acho até ruim uma pessoa que se dizia pastor sair político, né? Porque o cara, como dizia o Billy Graham, está abdicando de uma responsabilidade superior para atender uma inferior. Porque nós cremos que ser pastor é mais importante do que ser presidente da república. No entanto, nem todo mundo que é pastor serve para o cargo de presidente ou de qualquer outro cargo, seja no executivo ou no legislativo. Nós precisamos de homens e mulheres lá que sejam vocacionados para serem políticos. A igreja deve interferir na política? Sim. Como? Com a sua ética, com os seus valores, mas não fazendo conchavo como a galera acaba fazendo. Então não existe nada mais vergonhoso nos nossos dias do que bancada evangélica. A bancada evangélica representa um monte de interesse, mas o que eles menos representam é os interesses de Deus, né? Triste. Continuando, meus irmãos, verso 14, pelo que diz,
Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará ou te esclarecerá em algumas versões. Meus irmãos, este versículo é muito engraçado porque ele é uma citação, mas nós não sabemos de onde é essa citação. Está parecendo que é mais algo assim, que era algo dito na época, algo que provavelmente os discípulos de Jesus podem ter pego 2 ou 3 referências no Antigo Testamento diferentes e meio que mesclado em uma ideia à luz daquilo que eles queriam ensinar. Mas não tem, nesse caso, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, né? Pegar e falar assim, isso aqui saiu lá de Isaías, não sei o que lá. Tem um pedaço que vem de Isaías mesmo. Mas não é o texto assim ao pé da letra. É mais um conceito do que propriamente uma referência, tá? Mas a ideia é legal, né? Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo te esclarecerá. Até porque não tem Cristo lá no Antigo Testamento, né? A gente tem a referência do resto do versículo. Quer falar alguma coisa? Então, mas aí não tem Cristo, né? Tem a referência, tem várias passagens, por isso que a gente entende que isso aqui não é uma referência, é uma aplicação, que é o que nós estamos tentando fazer aqui também, tá? Verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Gente, como que está traduzido nécios na Bíblia de vocês aí? Insensatos. Está nécios mesmo? Ignorantes, ótimo. Na sua está ignorantes? Ignorantes. Hoje, ignorante virou xingamento, né? A gente está discutindo, aí, sei lá, eu começo a falar de música, eu não entendo de música, aí você vira para mim e fala assim, Ari, você é um cara ignorante. Aí eu me ofendo, nós saímos no pau, sai brigando, rola na brita os dois. Mas, gente, ignorante é a pessoa desprovida de conhecimento a respeito de determinado assunto. Então, ignorante, curiosamente, não era para ser xingamento, era para ser um adjetivo. Não é um adjetivo muito positivo, mas é um adjetivo. E outra coisa engraçada, idiota é da mesma origem de ignorante. E a gente não consegue entender isso. A gente fala assim, não, eu acho o Rafa um cara meio idiota, né? E as pessoas falam assim, não, xingou o irmão. Não, eu estou dizendo que acerca de determinado assunto, ele pode não ter conhecimento, como todas as pessoas, gente, não têm conhecimento de outros assuntos. Ou seja, somos todos ignorantes no universo dos outros e muitas vezes idiotas também, né? Então, é difícil ler Bíblia por causa das palavras serem vivas demais. A língua é uma coisa viva. Então, o sentido do idioma vai sempre sendo alterado. Por isso que quase todo ano sai uma nova tradução da Bíblia, que é tentando colocar em palavras que significam algo para os nossos dias, aquilo que é uma ideia que já morreu. A Igreja Católica fazia isso de um jeito muito mais interessante. Eles mantinham o texto original, entre aspas, em latim. Latim é uma língua morta. Quem que fala latim, gente? Ninguém. Só no Vaticano que eles conversam lá entre eles. Então, o latim não sofre variação. Não sai o novo dicionário de latim mesmo, entendeu? Para explicar para quem fala latim, porque a língua já morreu. Então, o que ela disse, ela disse. Agora, no nosso idioma, tem que ter tradução o tempo todo. Vede prudentemente como andais. Então, prestem atenção na sua maneira de caminhar. E aí diz, né, na minha versão, não como nécios. O nécio pode ser isso tudo, o ignorante, pode ser um tanto de coisa. Mas uma coisa que a gente também considera como nécio é a pessoa que, eventualmente, ainda é muito nova na caminhada para poder ter conhecimento suficiente. Essa também é uma interpretação válida, tá? Então, é para a gente não se deixar influenciar pelos nécios, mas sim andar como pessoas sábias. Eu tenho medo disso também, porque eu acho que na vida da igreja tem muita gente que quando chega, literalmente procura na nossa comunhão quem são as pessoas mais nécias no nosso meio. Quem que é o mais ignorante, e aí começa a andar com isso. Parece escola, gente. Minha mãe falava isso para mim na escola, eu não acreditava. Ela falava assim, você chega na escola, é impressionante. Parece que você já consegue ter um radar para ver quem são os piores alunos da escola, e dali um pouco você está andando com eles. E é verdade, eu demorei a quebrar esse negócio na minha vida. Aliás, foi depois que eu converti mesmo que eu tomei rumo.
Era impressionante. Tudo que tinha de errado, eu estava junto. Tudo. Até os ataques terroristas que a gente fazia na escola na época, estourar o banheiro e coisa do tipo. Eu não pus o dedo em nada, mas eu estava junto. É ridículo. Meus irmãos, na vida da igreja tem muita gente assim. E aí depois as pessoas reclamam, Ah, mas eu estou aqui na igreja, sei lá, as coisas não fluem. Ué, pelo amor de Deus, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Eu sempre dei esse testemunho a respeito da casa do Rafa. Não apenas ele, o Gustavo, mas da casa, da mãe deles, do pai, de tudo, Porque sempre trabalharam em missão e tudo mais. O dia que eu conheci eles, eu conheci a casa deles, eu comecei a priorizar a agenda e andar com eles. Por quê? Porque na minha casa, eu é que era crente. E aí eu olhei e falei assim, esses caras são mais crentes do que eu. A família deles, para mim, era uma referência. Que eu dizia assim, o dia que eu for crente, que eu tiver filho, eu gostaria de tratar o meu filho do mesmo jeito que eu vejo ele sendo tratado pelos pais dele. Aí o que eu fiz? Larguei alguns amigos, aí algumas pessoas pelo caminho, passei a priorizar a agenda para estar junto com o Rafa. E aí nós andamos muitos anos juntos, Rafa? Era todo dia, nós não tínhamos o que fazer, a gente estava na casa um do outro. Geralmente era na casa dele, então quem tinha que deslocar era eu. Mas sempre foi um prazer. Meus irmãos, nós precisamos andar de maneira prudente, buscar essa sabedoria. Então, se há entre nós pessoas que a gente vê assim, testemunho, eu não estou falando só de conhecimento, não, estou falando de testemunho mesmo. Cola nessas pessoas, isso é bom, isso edifica, Isso melhora a jornada da gente. Verso 16, como que é para a gente caminhar? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é o remindo aqui? Literalmente economizando, não desperdiçando tempo com coisas que não são boas. Porque como os tempos são maus, toda vez que o nosso coração se inclinar para algo que não é prioridade para Deus, acredite, o mundo vai arrumar uma agenda para você, as propostas do mundo, e a gente vai literalmente colocar outras coisas como prioridade. A gente já falou sobre isso aqui também. Imagina que hoje Deus me desse uma revelação aqui, aquelas coisas mágicas, e aí eu virasse e falasse assim, irmão, você vai morrer amanhã. Aí você pensa assim, bom, já que eu vou morrer amanhã, o que você faria? Reorganizaria a sua agenda. Tem certeza que você ia botar a tua vida diante de Deus. Você ia terminar as últimas horas da sua vida acertando os seus pecados com os irmãos para não dever mais ninguém, e literalmente você gastaria seu último momento, na hora que Deus viesse, já estava até com uma auréola assim, de tanto esforço, porque isso é natural, todo mundo faria isso. Meus irmãos, o tempo é mau, então nós precisamos remir o tempo tempo todo. Isso não quer dizer que você não pode descansar, que não pode tirar férias, que não é para trabalhar, não, mas é que em tudo que nós vamos fazer, economiza tempo aí, não desperdice, E verso 17, o último que a gente vai ler hoje aqui, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui também é bem legal, porque é um complemento daquilo que a gente leu lá atrás. A ideia é a seguinte, ele está dizendo que não é para ser insensato, mas é para entender a vontade do Senhor. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, quem não conhece a vontade do Senhor, ou não se aplica a conhecê-la, é insensato. Não está bom da cabeça essa pessoa. Essa pessoa está desperdiçando a sua vida, desperdiçando recursos, oportunidades. Então, meus irmãos, nós temos que nos esforçar para não sermos insensatos. E a proposta de nós conhecermos a vontade do Senhor é, mais uma vez, para que nós possamos alcançar esta emancipação espiritual, para que a gente ocupe o nosso lugar na vida da igreja, da família, da sociedade, não mais como consumidores de fé apenas, mas como pessoas que assumem a responsabilidade pelos demais. Então não é para você ficar dependendo, como eu falei anteriormente, da interpretação de outra pessoa, é para que você incline o seu coração a aprender. Então, se alguém sabe alguma coisa que você não sabe, não seja insensato, cola nessa pessoa, fala para ela te dar o caminho das pedras. O que você leu? Onde você estudou esse negócio? Dá umas dicas aí, troca umas ideias comigo, vamos trocar umas figurinhas aqui. E aí você vai conseguir adquirir esse conhecimento também, e esse conhecimento vai literalmente fazer diferença demais na sua existência e na existência da vida da igreja.
Toda vez que eu vejo pessoas reclamando, dizendo assim, na igreja, sei lá, eu sinto falta de pastoreio. Eu não me sinto ofendido, sabe? Não me ofende quando alguém fala que acha que nós não pastoreamos as pessoas. Eu acho que ofende a igreja. Porque a função de cuidar dos demais é de todos nós, meus irmãos. Ninguém no reino de Deus tem recebido tão pouco que não tenha o que repartir com o outro. E eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro ainda é barato. Estou falando das outras coisas. Seja uma virtude, seja um entendimento. Então, se o irmão está se sentindo sozinho, pode ser que está faltando a minha presença, mas com certeza está faltando a presença de todos vocês também. É uma utopia a gente achar que 2 ou 3 pessoas têm a responsabilidade de visitar todo mundo. É muito bonito esse modelo religioso, né? O pastorzão batista, que fica lá a vida inteira. O Spurgeon dava esse testemunho, né? A igreja dele tinha, 5, 10 mil membros, e aí o testemunho de vida dele é que ele visitou todos os membros, provavelmente uma vez só, né? Porque se ele tirasse um para visitar de manhã, outro de tarde, já não dava para visitar todo mundo, porque a igreja era muito grande. Mas qual é a proposta então, meus irmãos? É óbvio, os pastores assumem essa vocação de maneira especial, mas essa responsabilidade é de todos nós, que a gente assuma essa responsabilidade então, tá? É isso daí, meus irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo que nós estudamos até hoje. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de refletir, que estas palavras possam encontrar lugar no nosso coração mesmo, Pai. Que nós possamos crer naquilo que a sua palavra diz a nosso respeito e que nós não vivamos mais como filhos das trevas, mas que possamos manifestar o fruto do Espírito em toda a nossa jornada. Que o seu Espírito grite em nós, Pai, de modo a nos tirar da insensatez e nos leve para o caminho da sabedoria, que é o caminho do conhecimento do Senhor e da vida em comunidade. Em nome de Jesus, amém.